Sejam todos bem-vindos ao canal Histórias da Espiritualidade. Dando continuidade à história, ninguém desvia o destino. A viagem. Era uma tarde bonita e quente quando Álvaro de Luca chegou à linda e mística Atenas, na Grécia, com encantos únicos, históricos, influentes na cultura do mundo. O hotel era majestoso, a construção suntuosa, a comida soberba e o atendimento de primeira. Era o que se poderia chamar de passeio ideal para reativar o ânimo de viver. Fechar as portas para o passado. No primeiro dia, Álvaro foi visitar Partenon, na Acrópole, um dos monumentos mais emblemáticos e remanescentes do auge do período conhecido como Grécia Antiga. Suas esculturas decorativas são consideradas um dos pontos altos da arte grega. No segundo dia, Álvaro visitou a Praça Homonóia, a mais antiga praça de Atenas, um local rodeado por hotéis e lojas, sendo muitas vezes usada para a celebração das vitórias desportivas. No terceiro dia, foi a vez de Álvaro visitar Placa, um dos mais cênicos bairros da cidade, famoso por sua abundante arquitetura neoclássica. Visitou também Monastiraki, zona bem conhecida por sua série de pequenas lojas, restaurantes típicos e mercados, e o antigo templo de Hefestos, sobre uma pequena colina de Teceum, situado a oeste de Monastiraki. No quarto dia, Álvaro visitou a Torre dos Ventos, uma torre de mármore de planta octogonal, existente na Ágora de Atenas, construída por volta do ano 50 a.C., e que servia para indicar a direção do vento. Visitou também o Templo de Zeus Olímpico, uma ruína monumental localizada no centro de Atenas. Tal construção teve início no século VI a.C. e só foi concluída no reino de Adriano. Em seu apogeu, foi um dos maiores e mais famosos templos gregos. O Teatro de Dionísio foi, entre todos os lugares visitados por Álvaro, o que ele considerou mais interessante. O local foi o mais importante dos teatros da Grécia Antiga e é considerado o berço do teatro ocidental e da tragédia. Nele foram apresentadas as célebres tragédias clássicas de Ésquilo, Sófocles e Eurípides. O estádio Panatinaico, construído inteiramente em mármore branco em 566 a.C. e reconstruído em 329 a.C., foi outro monumento que deixou Álvaro de Luca encantado. O que mais despertava sua atenção eram as histórias mitológicas por trás dos monumentos, histórias formidáveis, tal como de Eros e Psique. Conta o mito que a beleza de uma jovem chamada Psique incomodou e muito a deusa da beleza Afrodite. Esta então pediu ao filho Eros, também conhecido como deus do amor, o Cupido, que fizesse com que a moça se apaixonasse por um monstro. No entanto, quando Eros foi flechar a Psique, a flecha escapou de sua mão e o acertou, fazendo com que ele se apaixonasse pela jovem. Indignada com o incidente, Afrodite, para impedir que o filho se juntasse àquela que tinha como rival, jogou-lhe um feitiço. Caso ambos se vissem olhos nos olhos, às claras, eles seriam separados para sempre. Eros, então, perdido de paixão, encontrou um meio de se unir a Psique sem que o feitiço de sua mãe tivesse efeito. Levou a jovem para um castelo e falava com ela, sem se deixar ser visto,
como se a sua voz fosse levada até a jovem pela brisa. Explicou-lhe o quanto a amava e o quanto a queria ao seu lado, mas que ela jamais poderia vê-lo às claras, por causa de um feitiço. Psique aceitou a condição daquele que lhe falava tão doce e apaixonadamente, e assim passou a dormir ao seu lado durante a escuridão da noite. Embora não visse o homem por quem também se apaixonou, a presença dele era tão deliciosa que Psique tinha certeza de que ele só poderia ser um homem lindo e maravilhoso. Eros tomava o cuidado diariamente de deixar o aposento antes do sol raiar, para evitar que a jovem o visse. As irmãs de Psique foram visitá-la no palácio e ficaram enciumadas por verem a irmã morando num lugar tão lindo e luxuoso. Quando souberam que ela não podia ver o marido às claras, convenceram-na a acender uma vela durante a madrugada, enquanto Eros estivesse dormindo, para certificar-se de que quem dormia ao seu lado não era um monstro, mas um homem. Psique ficou tão cismada com a suspeita levantada pelas suas irmãs que acabou aceitando a sugestão delas. Foi assim que ela descobriu, para sua surpresa, que o seu amante era Eros, o deus do amor, a figura masculina mais bonita que havia. Sem querer, ela deixou cair sobre o amante uma gota de cera quente. Ele despertou e, quando seus olhos se encontraram com os dela, o feitiço os separou. Para recuperá-lo, Psique se submeteu a 4 provas determinadas por Afrodite. Esta acreditava que as provas não seriam cumpridas. No entanto, Psique venceu a todas e acabou se casando com Eros, tornando-se assim uma das deusas do Olimpo. O mito fez Álvaro pensar no quanto algumas pessoas podem influenciar outras, somente para acabar com a sua felicidade, e no quanto o amor, o verdadeiro amor, é capaz de combater o mal, elevando o bem. Outro mito que encantou Álvaro foi o do personagem que se dirigiu ao reino dos mortos para resgatar a sua esposa amada que morrera ainda jovem. Ele recebeu a graça desde que atravessasse o reino dos mortos na sua jornada de volta ao reino dos vivos, sem olhar para trás, certo de que a sua esposa o estaria seguindo de volta à vida. No entanto, vozes surgiram na mente desse marido apaixonado, levantando suspeita quanto à sua jornada, pondo em dúvida a sua segurança. O reino dos mortos pediu para você não olhar para trás, para lhe fazer de bobo. Atrás de você não há nada, ou melhor, há um monstro pronto para devorar-te. Tão forte foram as dúvidas levantadas por essas vozes negativas na mente do indivíduo que ele acabou descumprindo o trato e voltando os olhos para trás. Para sua surpresa, a esposa, como o reino dos mortos havia lhe garantido, vinha logo atrás dele, mas desapareceu assim que ele a viu. Esse mito em questão servia para mostrar o quanto as vozes da mente, as negativas, obviamente, podem fazer com que uma pessoa estrague a sua missão de vida. Refletiu Álvaro. As reflexões fizeram Álvaro se lembrar dos pesadelos e das visões que importunavam Heloíse, capazes de levá-la à loucura e atentar contra a própria vida, estraçalhar sua felicidade e destruir a felicidade do próprio Álvaro. Álvaro, até o momento, culpava as visões e os pesadelos que tanto atormentavam Heloíse como responsáveis por seu suicídio. Jamais sua decisão de interná-la numa clínica para doentes mentais, como o Dr. Furmanovich havia lhe sugerido, pareceu-lhe a causa de tal ato. Álvaro chegou à conclusão de que era preciso se precaver contra tudo aquilo que pode infestar a mente de um indivíduo, levando-o à loucura e à destruição de sua própria vida. Álvaro riu, sem graça, ao se perceber pensando em Heloíse novamente. Ele havia se prometido não pensar mais nela, especialmente na viagem. Mas como? Como não pensar nela?
Se ela fora tão importante na sua vida, marcara-a tão profundamente. Como não se lembrar dela, se ela ainda vivia em seu coração, mesmo depois de 8 anos de sua morte? Algo lhe dizia que ela haveria de viver ali para sempre. Foi no 8º dia da sua estada em Atenas, enquanto passeava no longo do porto de Piraeus, que Álvaro avistou uma pequena exposição de quadros e pinturas a óleo e gravura em aquarela. Havia muitas pessoas admirando as obras, e dentre elas muitos turistas. Álvaro sentiu-se também impelido a ir até o local admirar os trabalhos artísticos, os quais, de perto, eram lindíssimos. A artista estava sentada num banquinho de frente para uma tela, pintando, cercada por umas 10 ou 15 pessoas, espremendo-se umas às outras para poder admirar a habilidade com que ela pintava o quadro. Era realmente curiosa a forma como ela pintava e a habilidade que tinha com os pincéis e tintas. Sabia juntar as cores de uma forma quase sobrenatural. Uma pincelada ali e outra colar e pronto. Em questão de segundos, o quadro ia tomando forma e ficando lindo. Álvaro queria muito ver a pintora, mas por mais que tentasse, não conseguia. O aglomerado de curiosos em torno dela não permitia. Por fim, desistiu de esperar, seguiu seu caminho jurando a si mesmo que voltaria uma outra hora para ver os quadros e parabenizar a artista. Foi no dia seguinte, ao cair da tarde, quando a carruagem levando Álvaro de Luca passava rente ao porto de Pireu, que ele avistou mais uma vez a artista junto à exposição de quadros que visitara no dia anterior. Naquela hora, porém, o lugar estava menos tomado de curiosos. Ele prestou então atenção nela. Era uma mulher de estatura mediana, vestindo um sicabe, um véu que cobre a face e só deixa à vista os olhos da mulher. Ah, então ela é estrangeira, pensou Álvaro. A artista subitamente voltou os olhos na sua direção, e quando seus olhos se encontraram com os dele, Álvaro teve a impressão de que a pintora estremeceu levemente. Mas fora certamente apenas impressão, concluiu ele depois. Afinal, que motivos teria ela para reagir daquela forma? Álvaro terminou aquele dia, prometendo-se mais uma vez visitar a exposição de quadros e gravuras no dia seguinte, para apreciar melhor as obras e, quem sabe, comprar algumas. Gostaria também de cumprimentar a artista pelo seu talento. No dia seguinte, assim que teve oportunidade, Álvaro de Luca visitou a exposição de quadros como havia se prometido. A artista se encontrava na mesma posição em que ele a vira pela primeira vez, sentada num banquinho de frente para uma tela, pintando. Só não havia o aglomerado de pessoas em torno dela agora. Boa noite, disse Álvaro, assim que percebeu que ela havia notado a sua presença. Boa tarde, respondeu a pintora com um forte sotaque estrangeiro. Passei ontem aqui para admirar as suas obras, mas havia tantas pessoas que se tornou impossível. A mulher continuava pintando. Parecia totalmente concentrada em sua obra. Nem sequer olhou para Álvaro de frente. Ele aproximou-se dela e se pôs a admirar o quadro que estava sendo pintado por ela no momento. Essa pintura também vai ficar muito bonita, comentou ele com sinceridade. Ela concordou com um leve balançar de cabeça. Desculpe a pergunta, mas desde quando a senhora pinta? Desde menina, respondeu ela com um sotaque tão forte que quase foi impossível de compreender o que ela dizia. Deve ser um dom. Só pode ser um dom. Afinal, tantas pessoas tentam pintar, chegam até mesmo a tomar lições de pintura com os grandes pintores e nunca conseguem. Ela tornou a balançar a cabeça em compreensão, continuando a pintar como se não houvesse ninguém por ali. Vou querer levar uma obra sua para pôr em minha casa. Uma só não, pelo menos 2. São divinas.
Nisso ouviu-se uma voz ecoar atrás dos dois. Hannah! Álvaro voltou-se para trás e encontrou uma mulher de boa aparência vindo naquela direção. Assim que seus olhos se encontraram com o dele, ela rapidamente o cumprimentou com um sorriso. Boa tarde. Boa tarde, respondeu Álvaro com elegância. Posso ajudá-lo em alguma coisa? Sim, ajude-me a escolher 2 quadros que combinem lado a lado. Nesse caso, vou pedir auxílio a Hannah. Ninguém melhor do que ela para fazer essa junção. Hannah, meu bem, será que você pode nos dar uma mão, querida? A artista continuou pintando como se não tivesse ouvido uma só palavra. A mulher voltou-se para Álvaro e, num tom zombeteiro, falou: Artistas são avoados, o senhor sabe. Álvaro achou graça do comentário. A mulher foi até a pintora, tocou-lhe o ombro e baixinho lhe disse: Quer fazer o favor de atender a esse cavalheiro? Ele está disposto a comprar 2 dos seus quadros. E se você o tratar bem, é capaz de comprar até mais. Visto que a pintora não soltava o pincel por nada, a mulher se viu obrigada a tirar o pincel de suas mãos. Assim que conseguiu fazer com que a artista finalmente se pusesse de pé, ela a apresentou. Meu senhor, esta é Hannah Balzac, a grandiosa pintora. Hannah voltou-se para Álvaro, fez um aceno com a cabeça e, sem delongas, apontou um dos quadros. Seus olhos passaram por Álvaro como um raio. Eram olhos negros, bonitos, mas com ares tímidos e submissos. Esse é aquele que forma um belo par, disse ela, com um sotaque estrangeiro carregado, apontando para os 2 dos seus quadros em exposição. A mulher que havia chegado intrometeu-se na conversa. Se eu fosse o senhor, levava mais um par deles para sua casa, ou para presentear alguém, uma amiga, um amigo querido. Sim. Empolgou-se Álvaro e, voltando-se para Hannah, perguntou: Qual par você me sugere? Seus olhos se encontraram mais uma vez com os da artista, em questão de segundos, porque Hannah Balzac logo desviou seu olhar do dele. No entanto, foi tempo suficiente para que Álvaro sentisse algo se acender em seu interior. Ele pareceu não ouvir uma palavra do que ela disse a seguir, apenas falou: Seus olhos? Ela voltou-se para ele, mas sem olhá-lo de frente, seus olhos mantinham-se pousados no chão, brilhando timidamente. Seus olhos, tornou Álvaro com uma voz distante. Eles me lembram muito os olhos da minha esposa. Ela deve ser muito bonita, não? Perguntou a mulher de olhos simpáticos. Foi muito bonita, respondeu Álvaro, com um nó na garganta. Ah, eu sinto muito, lamentou a mulher. O senhor, pelo jeito, amou muito a sua esposa, não? Ele concordou com a cabeça. Sim, e eu posso dizer que ainda amo, mesmo depois de... Ele não conseguiu completar a frase. Foi preciso grande esforço por parte de Álvaro para não chorar. A mulher pousou a mão no seu braço e tornou a repetir: Eu sinto muito. Não é fácil perder quem se ama. Não é. Hannah Balzac permanecia na mesma posição com os olhos pregados no chão, parecendo alheia àquilo tudo. Álvaro, em seguida, pagou pelos quadros, fez um aceno para a carruagem de aluguel vir até ele e, assim que o veículo parou no meio-fio, ele colocou os quadros dentro dele. Muito obrigado pela atenção das senhoras, agradeceu Álvaro. Hannah, chamou a amiga em tom de repreensão. A pintora pareceu despertar do seu estado introspectivo, olhou de relance para Álvaro e fez uma mesura. A carruagem partiu. Hannah Balzac e Esperança Bertolazzi voltavam para a casa onde viviam, quando Esperança perguntou para a amiga: O que a preocupa tanto, Mimi? Mimi era o apelido carinhoso com que os amigos mais próximos chamavam Hannah Balzac. Nada, porque acha que eu estou preocupada? Aquele homem. Você o conhece? Que homem?
O que comprou os quadros agora à tarde? Você o conhece, não? É lógico que não, porque pensou que eu o conhecia. Porque você ficou tão distante diante dele, aturdida, eu diria? Ainda agora você se mantém diferente, ausente, preocupada? Bobagem sua, Esperança. A amiga olhou de soslaio para outra. Bobagem minha? Hannah Balzac balançou a cabeça em concordância enquanto ajeitava o seu niqabe. Contudo, Esperança não se deu por vencida e perguntou a seguir. Aquele homem tem algo a ver com o seu passado, não tem? Passado? De onde foi que você tirou essa ideia mais estapafúrdia de Esperança? Eu sinto, e já faz muito tempo que eu sinto, que algo de muito grave aconteceu no seu passado e que você faz o possível e o impossível para fugir e se esquecer dele. Repito a pergunta. De onde foi que você tirou essa ideia mais estapafúrdia, Esperança? Está bem. Se você não quer falar sobre o assunto, eu respeito a sua decisão. Mas se um dia mudar de ideia, saiba que serei todo ouvidos. Hannah fez uma careta e um gesto de descaso com as mãos. Aquela noite, por diversos momentos, Álvaro de Lucas se pegou admirando os quadros que havia comprado de Hannah. Eles repousavam agora no chão, encostado contra a parede do seu quarto de hotel. Havia, no entanto, uma imagem se sobrepondo a eles. Era a lembrança do rosto da artista coberto por aquele niqabe. Um tom de preto permitindo que somente os seus olhos, que tanto se pareciam com a de Heloise, pudessem ser vistos e admirados pelas pessoas. De repente, Álvaro sentiu novamente uma vontade louca de ver o rosto de Hannah Balzac por inteiro. O rosto que se escondia por trás daquela niqabe de tecido luminescente. Se os olhos dela lembravam os de Heloise, quem sabe o rosto dela também. Álvaro dormiu aquela noite, prometendo-se visitar a pintora novamente no dia seguinte. E assim ele fez. No entanto, Hannah Balzac não apareceu no dia seguinte no lugar de hábito para expor os quadros. Um dos cocheiros do ponto de carruagem de aluguel, que ficava nas imediações, informou a Álvaro que, quando ela não aparecia, é porque estava adoentada. Álvaro, que pretendia partir da cidade na manhã do dia seguinte, decidiu permanecer por mais um dia, só para poder rever Hannah Balzac. No entanto, infelizmente, no dia seguinte, Hannah Balzac também não apareceu no seu lugar de hábito para expor as suas obras. Mas Álvaro não se deixou abater. Decidiu permanecer na cidade até que pudesse ver a mulher uma vez mais. Tentou, logicamente, descobrir o seu endereço, mas não obteve sucesso. 4 dias depois, ele pôde rever Hannah. Ao invés de usar um niqabe, ela usava uma burca. Para espanto de Álvaro, quando ela notou a sua chegada, teve visivelmente uma grande surpresa. Olá, disse ele timidamente, percebendo que a sua chegada a havia assustado. Ele tratou logo de se desculpar. Desculpe, eu não queria assustá-la. Ela novamente fez um aceno com a cabeça e voltou os olhos para o quadro. Álvaro ficou por 1 ou 2 minutos em silêncio, admirando a arte de Hannah Balzac até dizer: Sabe, eu voltei até aqui para lhe fazer um pedido muito importante. Ela parou de pintar, pousou o pincel sobre o suporte do cavalete e pareceu aguardar por seu pronunciamento. Álvaro suspirou fundo, procurando se desprender do seu embaraço e disse: Talvez você me ache um louco, e por mais que eu lhe explique, não me compreenderá. Mas eu gostaria muito de ver o seu rosto. Se os seus olhos são tão semelhantes ao da minha esposa falecida, eu penso que o seu rosto deve se assemelhar muito ao dela também. Vê-lo seria para mim o mesmo que rever a minha esposa amada mais uma vez. Ela o interrompeu secamente. Os costumes do nosso país determinam que uma mulher não mostre o seu rosto para ninguém, a não ser para o seu marido.
Só o meu marido tem o direito de apreciar a minha face, meu senhor. Álvaro ficou sem graça diante da repreensão. Desculpe-me. Ela fez um gesto de enfado com as mãos e voltou a pintar. Bem, disse Álvaro, eu já me vou. Desculpe a amolação. Ela fez um novo gesto com a mão e, nesse momento, Álvaro pôde perceber que a mão dela estava tremendo. Ela em si estava tremendo. A senhora está passando bem? Perguntou ele preocupado. Eu disse alguma coisa que não devia? Não. Agora, por favor, vá. Sou uma mulher casada. Se o meu marido nos vir aqui conversando a sós, ele não vai gostar nem um pouco. Compreende? Por favor, vá. Sem ver outra escolha, Álvaro desculpou-se novamente e partiu. Hannah ficou ali tentando se concentrar na pintura, mas a sua mão tremia tanto que ela mal podia segurar o pincel entre os dedos. E por fim desistiu da pintura e quedou pensativa. Enquanto isso, Álvaro partia numa carruagem de aluguel de volta para o hotel, onde estava hospedado, sentindo-se desapontado e frustrado com o que vivera havia pouco com Hannah Balzac. Culpava-se de certa forma por haver importunado a pintora com um pedido tão estranho e sentimental como aquele. Álvaro tentou esquecer o episódio, mas não conseguiu. Por mais que tentasse, ele voltava a ocupar a sua mente, não só ele, como os olhos de Hannah Balzac. Olhos idênticos ao de Heloise, a sua amada Heloise. A burca é uma veste feminina que cobre todo o corpo até o rosto e os olhos. É usada pelas mulheres do Afeganistão e do Paquistão. Uma luz na escuridão. Fazia quase 2 anos desde que Álvaro havia ido à Grécia. Nesse período, por diversas vezes, ele sentiu vontade de voltar ao país para rever Hannah Balzac, que muito lhe lembrava Heloise. Todavia, a lembrança do que ela havia lhe dito no último encontro dos dois o fazia se conter diante do seu impulso. Só o meu marido tem o direito de apreciar a minha face, meu senhor. Agora, por favor, vá. Sou uma mulher casada. Se o meu marido nos vir aqui conversando a sós, ele não vai gostar nem um pouco. Compreende? Por favor, vá. Álvaro teve também alguns sonhos com Hannah Balzac nesse período. Sonhos bons e maus. Os bons eram quando ele passeava ao lado dela pela belíssima Grécia, visitando o Partenon na Acrópole de Atenas, o antigo templo de Hefesto, a Torre dos Ventos, o templo de Zeus Olímpico e o teatro de Dionísio, entre outros marcos. Os sonhos maus eram quando ela se recusava a tirar a burca ou a niqab que cobria o seu rosto para que ele pudesse vê-lo. Era novamente primavera naquele canto do planeta onde residia Álvaro de Luca, e ele acabava de fazer a sua visita semanal ao banco onde tinha conta. Ele seguia pela calçada em direção ao local onde havia deixado a carruagem estacionada quando avistou uma mulher de costas para ele, seguindo pela mesma calçada a cerca de 15 metros de distância de onde ele se encontrava. De costa, a mulher pareceu para Álvaro uma cópia perfeita de Heloise. Era tão semelhante a ela que ele poderia jurar que era a própria Heloise quem caminhava à sua frente. Álvaro sentiu o seu corpo tremer da cabeça aos pés e um frio horrível se espalhou em sua barriga. Quando deu por si, estava seguindo a transeunte e a cada passo que dava parecia que o seu coração ia saltar pela boca ou explodir como um estopim. Heloise! Murmurou ele ofegante. Ao se aproximar da mulher que seguia à sua frente, Álvaro sentiu a certeza bater dentro dele. Era a própria Heloise. A constatação fez com que ele apertasse o passo. No entanto, desacelerou. Temeu que, se ela percebesse que estava sendo seguida, corresse dele e ele, de tanta emoção, caísse duro, deixando escapá-la de si.
Eu sabia, disse Álvaro para si mesmo. Sabia que Heloísa estava viva. Algo sempre me disse que aquele corpo de mulher encontrado e enterrado como sendo de Heloísa não era dela, e sim de uma estranha. Uma pobre coitada que havia morrido afogada no mar na mesma época em que Heloísa se jogou do desfiladeiro. Era mais que saber, era certeza. Acalme-se, homem, acalme-se, e não se espante se Heloísa não o reconhecer. O choque da queda deve ter afetado a sua mente, varrido dela a sua memória. Por isso ela nunca mais voltou para você. Lembre-se disso. Álvaro deu uma parada para tomar ar. A mulher, a poucos metros de distância, diminuiu a velocidade dos passos e parou em frente a uma loja. Álvaro também diminuiu a velocidade dos seus. Suas mãos formigavam agora, percebeu. Não só elas, mas o seu corpo inteiro. Que eu não morra agora, pediu ele a Deus. Não antes de falar com Heloísa e olhar fundo nos seus olhos pelo menos uma vez mais, por favor. Ele tomou o ar novamente e apertou o passo. Heloísa, chamou, sem se dar conta do fato. O nome da esposa parecia saltar de sua boca de forma involuntária. Heloísa, Heloísa! As pessoas que passavam olhavam-no de forma estranha. Uma delas chegou a perguntar: O senhor está bem? Álvaro não respondeu, porque simplesmente não ouviu a pergunta do homem. Um senhor de meia idade balançou a cabeça preocupado. As pernas de Álvaro pareciam ter comando próprio. Ainda que ele ordenasse a elas que parassem, elas não parariam. Era como se o seu corpo, num todo, incluindo os órgãos internos, quisessem chegar àquela mulher por achar que ela era realmente Heloísa. Queria matar a saudade que o aprisionara durante aqueles 10 anos em que ela fora dada como morta. Heloísa, disse ele novamente sem perceber. O nome dela ecoou repetidas vezes. Pareceu então a ele que a mulher à sua frente de repente estugasse os passos. Teria de fato? Por pouco Álvaro não colidiu com uma senhora que vinha saindo de uma quitanda. Opa! Exclamou a mulher. Desculpe-me, disse ele, contornando-a, sem sequer olhar em seus olhos. A mulher olhou para Álvaro com espanto. Heloísa, tornou ele, impondo mais força à sua voz. Ele teve novamente a impressão de que ela havia apertado o passo. O nome Heloísa saltava agora da boca de Álvaro em intervalos cada vez mais curtos. Entretanto, a mulher continuava caminhando, surda aos seus chamados, quase a apelos. Álvaro apertou o passo mais e mais até alcançá-la e pegar por trás do seu braço. Heloísa! A mulher parou com certo estremecimento. Heloísa! Ecoou Álvaro, sem esconder a ansiedade. A estranha voltou-se então para ele, lentamente, e para sua surpresa e decepção, não era Heloísa, a sua esposa tão amada. Era sem dúvida alguma uma moça muito parecida com ela de corpo, mas não de rosto. Deveria ter exatamente a altura de Heloísa e a mesma idade quando ela morreu. Usava o mesmo tipo de corte de cabelo que Heloísa costumava usar e o mesmo tipo de vestido. Era uma réplica perfeita de costas. De frente, porém, ela em nada se assemelhava a Heloísa. Sem graça e totalmente sem graça, Álvaro tratou imediatamente de se desculpar. Mil perdões, senhorita. Eu pensei que fosse minha esposa. Mil perdões. A moça olhou com certa gravidade e retomou seu caminhar. Álvaro permaneceu parado no local, olhando para a estranha com curiosidade. Estava surpreso com o espanto que acabara de cometer. Surpreso também por perceber que uma pessoa, de costas, trajando uma roupa igual à de um conhecido seu, tendo o mesmo corte e penteado de cabelo, poderia muito bem se passar por esse conhecido. Por mais que Álvaro quisesse, não conseguia se desligar da moça que se tornara cada vez mais distante
do lugar em que ele se encontrava parado, olhando para ela. Voltou-lhe à mente, então, o dia em que ele e Carola saíram correndo atrás de Heloíse, que fora de si caminhava na direção do desfiladeiro, disposta a se jogar de lá. De repente, como em câmara lenta, ele reviu em pensamento a esposa amada tirando-se do desfiladeiro em direção ao mar. O horror se apossando dele, travando as suas pernas, entorpecendo o seu sangue. Um arrepio forte desbotou em seu rosto. Aquilo foi horrível, simplesmente horrível, murmurou ele. Álvaro tomou o ar e voltou-se na direção que deixara sua carruagem aguardando por ele. As pessoas que cruzavam seu caminho haviam se tornado totalmente invisíveis para ele, que agora se mantinha com os olhos presos no passado. Ah, Heloíse, quanta falta você me faz! A esposa, correndo em direção à ponta do penhasco e se jogando de lá, voltou a ocupar a sua mente. A seguir, ele se lembrou dele tirando a camisa e os sapatos e querendo desesperadamente pular do desfiladeiro para salvar a sua mulher amada. Voltaram-lhe à mente as palavras ditas por ele naquele momento. Não vai dar tempo, não vai dar tempo. As palavras que o cocheiro usou para tranquilizá-lo. Meu senhor, vamos até a praia. O corpo de Dona Heloíse será certamente levado pela correnteza para lá. E quem sabe podemos salvá-la. As lembranças provocaram em Álvaro um calafrio e, sem querer, ele pisou em falso e por pouco não torceu o pé esquerdo. Tomou ar e retomou seu caminho. Passou mais uma vez a visão assustadora de Heloíse correndo em direção à ponta do penhasco. E quando ele começou a chamar por ela, ela disparou para que ele não a alcançasse e a impedisse de fazer o que pretendia fazer. Heloíse correndo, Heloíse saltando, Heloíse correndo de costas para ele. A mulher que vira havia pouco andando de costas para ele. De costas, murmurou Álvaro sem se dar conta. De costas. Os passos de Álvaro de Luca travaram. Estático, com os olhos presos no passado, exclamou: não era ela! Não era Heloíse quem se jogou do penhasco. Seus olhos se dilataram e avermelharam-se no mesmo instante que o seu rosto se deformou, e as palavras novamente saltaram de sua boca. Não era ela. Uma hipótese alucinante. Almerique voltou-se para o cunhado assim que ele terminou de expor a sua hipótese e perguntou numa voz tomada de horror: você está querendo dizer que quem se jogou do desfiladeiro não foi Heloíse? Foi uma outra mulher? Sim, Almerique, uma outra mulher. Isso não faz sentido, meu cunhado. Faz sim, total sentido. Não faz não. Que mulher seria louca de saltar de um desfiladeiro no lugar de Heloíse? E para quê? A resposta para essas duas perguntas são bem fáceis de serem obtidas, Almerique. O salto para uma mulher que tivesse experiência em saltar e fosse também uma excelente nadadora não seria problema algum. Seria um salto sem risco. Almerique o interrompeu bruscamente. Onde e quando você já ouviu falar de mulheres que são exímias saltadoras de penhasco e excelentes nadadoras? Existem. Onde? Em muitos lugares do mundo você encontrará uma que for pesquisar. Onde Heloísa encontrou essa mulher? Isso eu não sei explicar. Eu conhecia minha irmã como ninguém. Heloísa jamais seria capaz de criar uma farsa dessas. Você tem toda a razão. Então, desculpe-me, meu cunhado, mas a sua hipótese é completamente infundada. Não foi ela quem bolou a farsa, Almerique. Alguém sugeriu isso para ela. Alguém? Mas alguém quem? Isso eu ainda preciso descobrir. Almerique aprofundou o olhar no cunhado, sentindo agora imensa pena dele. Segundos depois, disse: você quer tanto ter Heloíse de volta que é capaz de usar a imaginação para encontrá-la viva. Não é imaginação, Almerique. Heloíse está viva.
Eu sempre tive essa sensação comigo e agora eu sei que sempre estive certo. E eu vou lhe provar isso, Almeric, você vai ver. Álvaro, meu estimado cunhado, você se esqueceu de um fato que aniquila por completo a sua teoria. Qual? O fato de que Heloíse o amava perdidamente. Por que haveria ela de fazer uma coisa dessas com você? Eu também tenho a resposta para essa pergunta. Almeric surpreendeu-se com a segurança na voz do cunhado. Álvaro explicou. Você deve se lembrar de que Heloíse andava há tempos atormentadas com visões e pesadelos, não é? Pois bem, deve se lembrar também que, por pouco antes da tragédia, sem encontrar outra solução, eu resolvi chamar um médico para examiná-la. Um médico famoso, bastante conceituado. Um expert em casos de pessoas com perturbações mentais. Pois bem, Heloíse deve ter me ouvido comentar com alguém, com Enzo Fávero, provavelmente, que eu iria aceitar a sugestão do médico de interná-la. Isso deve tê-la deixado ainda mais perturbada, capaz de fazê-la qualquer coisa para fugir desse destino que eu reservava para ela. Algo que só decidi fazer porque o médico me garantiu que a internação haveria de deixá-la realmente curada. Eu não queria sua internação, eu juro, Almeric. Eu não queria. Lutei com toda a força contra isso, mas eu acabei cedendo por não ver outra escolha para ajudá-la. Álvaro tomou ar. Alguma vez Heloíse comentou com você o que ela via nos pesadelos e visões? A pergunta pegou Almeric desprevenido. Não, gaguejou ele. Álvaro acariciou o queixo e falou. Heloíse nunca me disse o que vi exatamente nesses pesadelos e visões. Mas eu estou quase certo agora, depois de refletir um bocado a respeito, de que era algo relacionado à minha pessoa. Creio que era eu, o tal monstro que ela dizia ver. Ela apenas dizia ser um monstro para não me ofender. Esse é mais um dos motivos que a fez fazer o que fez. Ela deve ter pensado que as visões e pesadelos eram presságios, que eu algum dia, por algum motivo, acabaria levando-a à morte. E por esse motivo, e para escapar da internação, ela decidiu desaparecer. Almeric lembrou-se naquele instante do que Abel Goldfarb lhe contara naquele dia, mas achou melhor ficar quieto, ao menos por enquanto. Se dissesse o que sabia, confirmasse que o que Heloíse realmente via em suas visões e pesadelos era Álvaro levando-a à morte. O cunhado acabaria acreditando ainda mais que a sua hipótese era verdadeira, algo totalmente absurdo para Almeric. Vá se banhar, meu cunhado, disse Almeric por fim, e depois desça para jantar. Você teve longas horas de viagem, deve estar sedento e com fome. Álvaro acatou a sugestão. O jantar transcorreu de forma agradável. Mirelle, a esposa de Almeric, era uma jovem muito agradável e fez questão, ela mesma, de pôr a mesa e preparar parte do jantar. Essa é a minha filha, comentou Almeric, apresentando a menina de apenas 3 anos de idade para Álvaro. Álvaro sorriu emocionado. Olá, como vai? Disse pegando na mãozinha da criança. Ela se chama Lisandra. Bonito nome. Logo o rosto de Álvaro estava riscado de lágrimas. O que foi? Desculpe-me, é que eu vi nela a filha ou o filho que eu poderia ter tido com Heloíse. Almeric pegou no ombro do cunhado e disse, eu sinto muito, Álvaro. Eu sei. Ele enxugou as lágrimas com um lenço e então readquiriu o mesmo entusiasmo que tinha na voz quando chegou ali e disse, eu sei até onde a sua irmã se encontra, Almeric, sabe? Sim, eu a encontrei sem querer. Pode parecer que foi o acaso que me levou até ela, mas na verdade foi o destino. É uma história impressionante. Hoje ela se chama Hannah Balzac, vive na Grécia, tornou-se uma pintora. Os donos da casa se entreolharam. Álvaro acrescentou.
Amanhã eu começo a busca da mulher que ajudou Heloísa a fazer toda aquela farsa. Esqueça isso, meu cunhado. Não, eu não vou esquecer. Não enquanto não provar a todos que eu estou certo no que digo. E se estiver errado? Preciso então encontrar provas circunstanciais para isso. Sem se dar conta, Álvaro murmurou. Uma nadadora, uma exímia nadadora, uma mulher que não tem medo do mar, ousada. Já ouvi falar de muitos homens assim, opinou Mirella. Desculpe, eu não deveria ter me intrometido. Não foi nada. Você tem razão. É mais fácil encontrar homens que se encaixam nesse perfil do que mulheres. Mas quem saltou do penhasco foi uma mulher. Disso eu estou certo. Não só eu vi, como os meus criados a viram. Uma mulher usando um dos vestidos de Heloíse com a mesma cor e o corte de cabelo dela. A esposa olhou para o marido sem compreender. Almerique pediu permissão ao cunhado para explicar para Mirella a sua hipótese. Foi o próprio Álvaro quem quis dar as devidas explicações. É uma história fascinante, comentou Mirelle ao término da narrativa. Concordo, afirmou Álvaro. Fascinante e real. O assunto tomou outros rumos até que Álvaro se levantasse e dissesse: Vou me deitar agora. Estou bastante cansado. Parto amanhã assim que o sol raiar. Fique mais alguns dias conosco, convidou Almerique. Infelizmente eu não posso, meu caro. Eu preciso encontrar essa mulher que ajudou Heloísa a fugir de mim. Boa noite. Marido e esposa se entreolharam. Almerique levantou-se na madrugada assim que ouviu alguns ruídos soando de leve pela casa. Queria despedir-se de Álvaro e dizer-lhe algumas palavras antes de ele partir. Não precisava ter se levantado, meu cunhado, disse Álvaro assim que o cunhado chegou. Fiz questão. Obrigado pela recepção e por sua atenção. Almerique interrompeu o que ele dizia, pegando firme no antebraço dele e dizendo seriamente: Esqueça tudo o que me disse, Álvaro, será melhor para você. Você, no fundo, acha que eu estou sofrendo das ideias, não é? Mas está enganado, Almerique, muito enganado. Nunca estive tão lúcido em toda a minha vida. Meu cunhado, torno a repetir. A minha irmã amava você mais do que tudo. Ela jamais seria capaz de fazer algo que lhe causasse tanta dor. Você não compreende, Almerique, ou não quer compreender. Eu sei que vai se aborrecer muito com o que eu vou lhe dizer agora, mas é preciso que eu diga para o seu próprio bem. Você precisa procurar um médico que possa ajudá-lo a lidar melhor com a sua mente. Eu não estou louco, Almerique. Um médico poderá ajudá-lo muito. Álvaro bufou e disse: Que pena que você não acredita em mim. Eu me vou. Se precisar de mim, não hesite em me chamar. Estarei sempre à sua disposição. Eu tenho um grande apreço por sua pessoa, você bem sabe. Eu sei. Cuide-se. Almerique assentiu com os olhos. Almerique? Almerique parou na soleira da porta e voltou-se para trás. A voz de Álvaro soou firme outra vez. Eu ainda vou encontrá-la, Almerique, e você vai ver, nem que leve anos, quase uma vida inteira, eu ainda hei de encontrar a Heloíse. Almerique preferiu não dizer mais nada, apenas acenou para o cunhado que partia na carruagem. Voltou para o interior da casa, levando consigo uma forte preocupação com o estado emocional de Álvaro. Enquanto voltava para o quarto, voltou-lhe à lembrança um trecho da conversa que tivera com Álvaro no dia anterior. Então, Almerique comentou consigo mesmo. Heloíse jamais seria capaz de fazer algo do gênero. Jamais. Não condiz com a sua personalidade. Mirelle Césane encontrou o marido cabisbaixo sentado à mesa do café da manhã. Bom dia, disse ela beijando-lhe a testa. Bom dia. O que foi? Estava pensando em Álvaro. Estou com pena dele, muita pena. Mirelle puxou a cadeira e se sentou.
Você sabe que eu acordei hoje pensando no que ele me contou ontem à noite. Assim, na sua hipótese absurda? Acredita mesmo que seja absurda, meu marido? Total. A minha irmã seria incapaz de planejar uma farsa bem como levá-la adiante como o Álvaro acredita que ela fez. Mas, como ele mesmo disse, não foi ela quem tramou tudo aquilo, e sim alguém. Provavelmente a mulher que saltou do penhasco no lugar dela. Mulher? Mas que mulher é essa, Mirelle? Onde e quando você já ouviu falar de uma mulher com esses dotes? É nisso exatamente que eu estava pensando, meu amor. Talvez não fosse uma mulher e sim um homem. Almerique irritou-se. Como um homem, Mirelle? Se fosse um homem, Álvaro saberia que era um e que corria à sua frente e que saltou do desfiladeiro. Desculpe-me, querido, expliquei-me mal. Quando disse que poderia ser um homem que saltou do penhasco, eu quis dizer um homem vestido roupa e peruca de mulher. Almerique arregalou os olhos surpreso. Um homem vestido de mulher? Não tem cabimento, meu bem. Álvaro saberia que era um homem vestido de mulher que corria à sua frente. Não saberia, não. Lembro-me muito bem do que ele me contou ontem após o jantar. Heloíse corria a uma boa distância dele, o que serviria para encobrir o disfarce, caso fosse um homem se passando por ela. Álvaro também disse que, quanto mais ele se aproximava dela, mais ela corria. E corria, na minha opinião, para manter a distância necessária para encobrir a sua verdadeira identidade. Se bem que, no estado emocional caótico em que Álvaro se encontrava naquele momento, seria quase impossível ele se ater a um pormenor como este. Tudo aconteceu como um truque mágico. Sua imaginação é muito fértil, Mirelle. Você acha? Brincou ela. Sim, meu bem, tão fértil quanto a de Álvaro. Eu tenho pena dele, muita pena. Eu também fiquei com muita pena dele. Enquanto Almerique tomava o chá, ele se perguntou mais uma vez se deveria ou não ter dito a Álvaro que ele estava certo no que supôs sobre os pesadelos e as visões que atormentavam sua irmã. Aguarde, a história continua.